Olá você, como vai, meu querido amigo dessa família do YouTube? Estamos aqui com mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marco Menelau, sou cientista e pesquisador. E vou falar para vocês hoje sobre um assunto muito importante nos dias de hoje, que é a diabetes mellitus. Essa doença que pode ser evitada por várias mudanças de hábitos de vida, alimentação, e pode ser até revertida quando estamos falando do tipo 2, porque existem dois tipos de diabetes. Bem, antes de falar sobre a diabetes, quero dar as boas-vindas a você que está aqui nesse canal e quero pedir a você que se inscreva no canal se não tiver inscrito. Clica no sininho também, clica no joinha e ajuda também a gente compartilhando esse vídeo no YouTube, tá bom? Então, as pessoas sempre relacionam a diabetes mellitus, açúcar alto no sangue. Vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira bem simples, para vocês entenderem como é que funciona essa doença. A palavra diabetes, ela significa sifão, como aquele sifão da pia. Porque na doença, a pessoa urina muito, vai várias vezes ao banheiro urinar. E mellitus vem de mel, doce como mel. Então, diabetes mellitus, existem dois tipos de diabetes mellitus. A diabetes mellitus do tipo 1 e a diabetes mellitus do tipo 2. E são duas doenças diferentes e são tratadas de forma diferente e precisam ser avaliadas de forma diferente. A diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença autoimune. O que significa doença autoimune? O corpo, o sistema imunológico do organismo agride o próprio organismo, em vez de defender a gente das bactérias, fungos e vírus. Em vez de agredir os micro-organismos, os micróbios, o sistema imune agride determinado tecido do corpo. No caso específico da diabetes mellitus, o sistema imunológico agride as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Pâncreas é esse órgão que a gente tem aqui no nosso abdômen, fica ali perto do estômago, do intestino, e ele tem várias funções dentro do corpo da gente. Uma delas é a produção de um hormônio chamado insulina. O pâncreas tem vários tipos de células, dentre elas a célula alfa, a célula beta. As células beta das ilhotas de Langerhans, certo? Como são chamadas, elas são especializadas em produzir o hormônio insulina. Então, na diabetes do tipo 1, ocorre uma destruição dessas células. Portanto, o pâncreas fica produzindo ou quase nenhuma insulina ou nenhuma insulina. Então, nós temos um corpo sem insulina. No paciente com diabetes mellitus do tipo 1, não vai existir mais insulina, porque o pâncreas perdeu essa capacidade de produzir o hormônio. É tipo 1. Neste caso, o que é que vai acontecer? Como a insulina é o grande hormônio anabólico de gordura que faz você engordar, a pessoa começa a emagrecer. Por isso que muita gente chama a diabetes mellitus do tipo 1 de diabetes do magro. E aí o que acontece? Você começa a ter vários sintomas de hipoglicemia e você pode chegar até o coma hiperglicêmico. Ou seja, o corpo entra em coma porque a glicose está altíssima no sangue. 700, 800, até 1000, 1500. Então, na diabetes mellitus do tipo 1, o paciente precisa tomar insulina para poder sobreviver. A insulina sintética, que é injetada subcutaneamente todos os dias, tá? Então nós não vamos falar muito sobre essa diabetes aí, que é a mais rara. A mais comum é a diabetes mellitus do tipo 2, que é fundamentalmente uma doença nutricional. A diabetes mellitus do tipo 2 não tem nada de autoimune e não há a destruição das células beta das ilhotas de Langerhans. O que ocorre na diabetes mellitus do tipo 2 é que há uma dificuldade na ação do hormônio insulina. Qual é a função da insulina? E por que ela está ligada ao doce? Bem, a glicose é um carboidrato importantíssimo. O mais importante carboidrato do corpo da gente, que é responsável por nos dar energia. As células retiram energia química para poder funcionarem a partir da queima da glicose. A glicose é quebrada dentro da mitocôndria, que é a pilhazinha que tem dentro da célula. A glicose é quebrada numa reação química e é produzida energia para que a célula possa funcionar. A glicose queimada dá energia para a célula poder sobreviver. Isso ocorre em vários grupos, em vários tipos de células, como os neurônios, por exemplo, que são ávidos por glicose. Então, para que a glicose esteja circulando pelo sangue, entre no interior da célula, em alguns tipos de célula, é necessário que exista insulina circulante. Porque a insulina é como se fosse a chave que vai abrir a portinha da célula para que a glicose possa entrar.
Se não tiver insulina, a glicose permanece circulando no sangue, vai se acumulando até atingir níveis muito altos e isso pode dar vários problemas. Sempre vai dar vários problemas. Então, para que a glicose entre em determinados grupos celulares, é necessário que exista insulina para abrir a porta para poder a glicose entrar. Então, a função primordial da insulina, embora ela tenha outras funções também, mas a função primordial dela é fazer a glicose entrar dentro da célula. Então, quando você faz uma refeição com muitos carboidratos, você vai ter um pico de insulina. Essa insulina vai agir na membrana das células, abrindo a porta para que a glicose possa entrar. E lá dentro da célula, ela vai ser queimada para produzir energia. E aí vai tudo se equilibrar e você vai ter, circulando no seu sangue, um valor de glicose na faixa entre 80 e 120, que é considerado normal. Certo? 140 durante o dia. Não estou falando da glicose em jejum, tá? Então, o que é que ocorre? Há um defeito nessa membrana da célula, é aí onde começa a diabetes mellitus do tipo 2. Eu não vou entrar em detalhes porque esse é um assunto para uma aula, mas há um defeito nessa membrana e a insulina não consegue mais abrir a portinha para a glicose entrar dentro da célula. O que é que acontece? Há uma dificuldade. Então, o pâncreas começa a produzir mais insulina para que a insulina dê conta de colocar a glicose para dentro da célula. E quanto mais ele produz insulina, o que é que vai acontecer? A membrana vai ficar mais danificada. E a chave vai ter que forçar a porta para poder abrir e entrar a glicose. E isso vai criando um ciclo vicioso. Então você tem uma insulina aumentada e uma dificuldade dessa insulina agir nos tecidos, que chama-se resistência à insulina. Essa é a característica principal da diabetes mellitus do tipo 2. Então, a insulina não está conseguindo agir, então o corpo, em reação, produz mais insulina para que essa ação possa acontecer. Isso vai gerando cada vez mais insulina, cada vez mais dificuldade da insulina agir, até chegar a um ponto onde essa resistência é tão grande que o diabetes mellitus do tipo 2 fica com níveis altíssimos de glicose e níveis altíssimos de insulina também. Ao contrário do diabetes mellitus do tipo 1, que não tem insulina, que a insulina dele é zero porque o pâncreas é incapaz de produzi-la, tá? Então, o resultado é que a glicose fica alta no sangue. A glicose ficando alta no sangue durante muito tempo, durante muitos meses, durante muitos anos, termina gerando problemas. Afeta as células dos rins, a célula dos olhos, células muito sensíveis, células do coração, as células do endotélio vascular. E aí o que acontece? Tem as complicações do diabetes mellitus do tipo 2. A boa notícia é que você pode reverter todo esse processo a partir de uma mudança na alimentação, a partir de uma aderência a um tipo de dieta mais saudável. Isso aí é um assunto para outros vídeos. E através do uso de fitoterápicos e de suplementos que vão ajudar a insulina a funcionar melhor. Ok? Então, esse era o assunto de hoje. Eu dei aqui uma pequena explicação para você entender um pouco o que é o diabetes, essa dificuldade de colocar a glicose para dentro da célula. Aí a glicose vai se acumulando no sangue circulante e isso aí faz com que ocorram vários problemas, tá? Então, esse era o assunto de hoje. Fico feliz em estar compartilhando com você isso hoje. Espero que você possa ter entendido um pouco mais de como funciona essa doença, tá? Então, a dieta é a solução, porque a diabetes mellitus do tipo 2, ela é fundamentalmente nutricional, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus possa te abençoar com muita saúde e muita paz.